Pessoal, quem está para falar conosco também é a Celi Nasser, que tem 27 anos, mora em Jerusalém. Celi, só fale para mim se é Celi ou Celi a forma correta de se pronunciar o seu nome, por favor. É Celi. Celi. Celi, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por conversar conosco aqui no 3 em 1. Eu gostaria que você contasse a situação aí. Você está em Jerusalém, é isso? Sim. Bom, obrigada pelo convite. Primeiro, eu estou aqui em Jerusalém. Eu cheguei faz poucos dias, eu estava no Brasil. Eu ainda não senti tanto o clima da cidade em si, até porque eu estive bastante no sul de Israel desde que eu cheguei. Mas aqui em Jerusalém é um clima de guerra, né? É um clima de tensão, as ruas muito mais vazias do que o normal. Até tem, sei lá, se você vai nos hotéis, os hotéis estão vazios de turistas, mas eles estão recebendo as pessoas que foram evacuadas do sul e do norte. Então, nada está normal. Os restaurantes estão vazios, e ao mesmo tempo os hotéis estão cheios, mas você sabe que não estão cheios de turistas, e sim de pessoas que perderam sua casa nos últimos dias. E assim, é um clima realmente de guerra, você não vê muito jovem na rua, até porque a grande maioria está agora no exército. E as pessoas que você conversa, tá todo mundo muito preocupado, porque não tem uma família aqui em Israel que não tem um familiar, um filho, um pai, na maioria dos casos, mais de um familiar agora no exército, e porque todo mundo que você conversa ou já perdeu alguém nessa guerra, ou tem alguma pessoa que já foi ferida, ou algum sequestrado. Então, o clima que estava em Israel antes, eu estava agora no Brasil, né? O clima, se eu comparo agora e o clima de antes, parece outra realidade, outro mundo. Exatamente, Célia. A Débora contava pra gente agora há pouco que ela, em alguns momentos, ela nem consegue se lembrar da vida dela antes e ela acha isso muito prejudicial, né? Você normalizar essa situação completamente violenta, perigosa que vocês estão vivendo aí. Você tem essa mesma sensação contigo e com a tua família? Sim, com certeza. Eu sinto que existia um mundo pré-guerra e eu sei que é um mundo que a gente não vai conseguir voltar para ele com tudo que a gente viu, com todos esses traumas, com tudo que está acontecendo. E ao mesmo tempo é estranho pensar que já passaram tantos dias, porque isso quebrou a rotina de todo mundo de uma forma. Em geral, são dias que você não conseguiu fazer nada, que você só consegue pensar em o que está acontecendo e que você fica pensando nos sequestrados e pensando nos mortos. Foram dias de muita preocupação, que tem um pré-guerra e um pós-guerra, e parece que essas coisas nunca vão se encaixar. Tipo, é estranho pensar no mundo como era antes, com as preocupações de antes, com os problemas de antes. Agora tudo parece muito irrelevante. Celi, o Luiz Felipe Dávila gostaria de falar contigo. Vai lá, Dávila. Boa noite, Celi. O seu depoimento e o da Débora enfatizam um espírito que me parece muito difícil de encarar, né? Que é por muito tempo que essa situação vai durar, principalmente se as tropas entrarem em Gaza. Como é que as pessoas reagem que passaram apenas 19 dias e isso pode se transformar em vários meses, né? Como é que psicologicamente você sente e como é que as pessoas em seu entorno se sentem com essa possibilidade de um longo e difícil conflito pela frente? É uma situação meio de desespero. A gente tenta realmente passar um dia de cada vez, porque, como você falou, é uma guerra que, ao que tudo indica, vai demorar bastante. E é uma questão de tentar ir cada dia mais melhorando e conseguindo fazer alguma coisa a mais, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente reconhece que tem os altos e os baixos e que é uma situação que a gente se obriga a tentar voltar a viver, a tentar voltar à rotina, mas é muito difícil. Eu acho que tem algumas pessoas que estão pegando, que conseguiram, de certa forma, ser muito fortes. Eu vejo gente preocupada com o futuro, tipo, só, por exemplo, tem gente que agora está cuidando da agricultura do país, voluntários, porque eles estão fazendo isso, porque eles estão conseguindo pensar no país pós-guerra. Eles sabem que vai ter um país pós-guerra e que a gente vai ter que continuar vivendo. Então, eles estão se voluntariando para ajudar nessas coisas, porque realmente a gente vai ter que continuar vivendo depois. Mas psicologicamente, aceitar que a gente está agora em guerra e que não é uma questão de dias,
abala todo mundo, não tem uma data final, não é que você pensa daqui a alguns dias a gente vai estar em outra situação, você só sabe que vai durar e você não sabe exatamente como lidar, mas você vai tentando e esperando alguma notícia boa chegar. Agora, 4h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco esperamos vocês com mais informações, mais entrevistas sobre a situação em Israel. Nas outras plataformas seguimos. E Celi, você está numa região mais próxima ali da fronteira com a Cisjordânia, né? Como que como que o conflito chega a essa localização? Porque a gente sabe que a situação mais perigosa e aquela situação mais conflitante, ela ocorreu ali no sul de Israel, mais próximo da faixa de Gaza. Você estaria mais próxima do lado oposto, né? Mas, de alguma forma, a Cisjordânia também acaba sendo participando ou passa a ser atingida, assim como as pessoas que estão na fronteira com esse local. Como é que fica a relação de vocês aí, inclusive de idas e vindas, de gente que trabalha no território alheio? Como que é essa questão? Como você falou, realmente o foco agora está muito mais no sul, mas sim, na Cisjordânia tiveram, desde que começou toda a situação em Gaza, a gente viu na Cisjordânia pessoas comemorando, pessoas distribuindo balas pelas mortes e etc. Então, inclusive, muitas pessoas fazendo posts de apoio ao terrorismo. Então, é uma situação que realmente acaba mudando também a forma como a gente se relaciona com a Cisjordânia. Eu sei que em Jenin tiveram conflitos nos últimos dias, e eu acho que o clima é mais, por estar perto da Cisjordânia realmente, eu acho que a preocupação, pelo menos em Jerusalém, é menos que tenha um míssil, porque realmente pode ter, e tem sirenes, e a gente também tem que correr para os abrigos quando acontece, mas nossa maior preocupação é o terrorismo na rua mesmo, porque é muito mais fácil de você chegar em Jerusalém pela proximidade com a Cisjordânia, então você sair na rua com o medo de ser esfaqueado. Eu acho que são medos diferentes de outras cidades, e Israel sim tá tendo que se relacionar com esse problema. Eu não sei exatamente quais são os critérios que eles estão dando para deixar pessoas entrarem ou não em Israel, para ser sincera, mas eles estão sim mudando a forma de se relacionar, porque é um perigo eminente para todo mundo e de todo mundo que, de certa forma, se identifica com o terrorismo. Sim, sim. É essa questão que eu queria tocar, né? Porque a gente sabe que na Cisjordânia há uma manutenção do poder mais moderada do que, por exemplo, ali na faixa de Gaza. Mas o temor de vocês, Celi, é que, de alguma forma, o que começou pelo grupo terrorista Hamas traga efervescência para outras regiões que também tem, né, populações árabes ou palestinos que, de alguma forma, ao longo das décadas, não aceita muito bem que Israel ocupe esse espaço? Sim. Só para dar um exemplo, por exemplo, no começo da guerra, acho que já fazem umas 2 semanas, se eu não me engano, nem sei exatamente, algumas pizzarias na Cisjordânia começaram a fazer a propaganda deles com a foto de uma das idosas, uma sobrevivente do Holocausto, que tem Alzheimer. Celi, rapidamente, deixa eu só avisar você que o pessoal da rádio está de volta, agora 4h32, a gente está conversando com a Celi Nasser, que é uma moradora de Jerusalém. Eu vou pedir que você recomece a sua história, só para que quem nos acompanha pela rádio também possa entender. Então eu estava falando agora sobre a relação um pouco mais da Cisjordânia e como isso tudo foi afetado pela situação em Gaza. E eu estava dando um exemplo de agora, por exemplo, no começo da guerra, faz umas 2 semanas, tem algumas pizzarias, por exemplo, na Cisjordânia, que pegaram a foto de uma das idosas que foi sequestrada pelo Hamas, uma idosa sobrevivente do Holocausto que tem Alzheimer, e o que eles fizeram? Eles pegaram a foto dela para fazer propaganda da pizzaria deles. Então é a foto de uma idosa fazendo assim com a mão, porque ela foi obrigada pelo Hamas, né? Enquanto eles tiravam uma foto dela. E eles divulgaram isso com risadas para fazer propaganda da pizzaria deles. E não foi só uma pizzaria que fez isso. Eles gostaram dessa imagem e foram divulgando. Então são coisas que realmente eles não estão em Gaza, mas eles se inspiraram. Eles viram talvez Israel como fraco e eles quiseram aproveitar a oportunidade, e isso acaba
o terrorismo ele começa na ideologia, mas ele chega em atos. Então Israel também não está fechando os olhos para o que pode vir de lá, porque infelizmente Israel não pode escolher focar em um lugar só. Começa em um lugar e vai inspirando e vai chegando em outros e até acabou chegando no resto do mundo, né? Que judeus começaram a ser também perseguidos e assassinados em alguns lugares. Então acho que na Cisjordânia ficou complicado mais do que era antes a situação. Celi, Fábio Piperno quer te fazer uma pergunta. Celi, boa noite, né? Então, você acaba de citar a Cisjordânia, que vai se tornando uma outra região mais, um pouco mais convulsionada do que era antes. E aí, diariamente, a gente acompanha pelos noticiários, por exemplo, algumas trocas aí de escaramuças com o Hezbollah no Líbano, alguns bombardeios na direção da Síria. Aí, do outro lado, a gente ouve manifestações do Irã. Então, eu gostaria de saber de você que está aí, morando numa cidade extremamente importante, no coração do país, qual a expectativa de vocês com essa perspectiva de envolvimento de outros países na guerra? Eu acho que a real é que é uma situação de medo, porque ninguém sabe exatamente quem vai acabar se envolvendo ou não. Também tiveram alguns movimentos da parte da Jordânia e teve do Iêmen também mandaram. Então é uma situação que realmente a gente não consegue exatamente prever quem vai entrar ou não. Então acaba dando sim um medo. Eu acho que o maior medo das pessoas hoje realmente é o envolvimento tanto do Líbano, né, do Hezbollah, mas lá pelo norte, e tanto do Irã, que inclusive eles foram envolvidos no plano do Hamas lá no sul, mas o maior medo é que realmente acabe juntando vários países, porque aí a gente vai ter que dividir as forças entre vários cenários e isso acaba dificultando um pouco a situação. Celi Nasser, eu agradeço muito pela tua participação aqui conosco. Espero que a gente possa se falar em outras ocasiões também. Obrigada. Boa sorte para vocês aí. Até a próxima.